Olá pessoal, tudo bem? Mr. Robert aqui novamente no nosso Conversa com Mr. Robert. Hoje nós vamos estar conversando com um amigo de muitos anos. É um privilégio estar aqui no workshop dele, na fábrica, na área de montagem, na área de vendas e design, e ver como Deus abençoa aqueles que fazem a coisa com propósito. Depois eu vou dizer para vocês um dos aspectos que mais me fez se aproximar desse meu amigo. E eu estou falando de Wesley Locatelli, italiano, tá bom? Mas vamos conversar um pouquinho com ele. Olá, aqui está o nosso amigo Wesley Locatelli, um brasileiro que eu conheci em 2009. Provavelmente 9. Uau! Wesley, muito obrigado por você aceitar a gente ter essa conversa com o Mr. Robert. E aí eu gostaria de, antes de mais nada, pedir que você se apresentasse e dissesse um pouquinho de você. Olá, peregrinos. Meu nome, como o Mr. Robert já disse, é Wesley Michael Locatelli. Já moro aqui nos Estados Unidos há 25 anos. Sou do interior do Paraná, nascido e criado lá no interiorzão. E conheço o Mr. Robert, como ele já disse, né? Desde 2009, trabalhamos junto. Temos uma história acho muito bonita, né? Uma amizade muito bonita entre nós. E estamos aqui hoje para partilhar um pouquinho aquilo que Deus fez nas nossas vidas. Perfeito, maravilha. Eu não me lembrava. Você é do Paraná. E eu estudei no Paraná. Estudei em Arapongas, ali perto de Cambé, Londrina. Norte do Paraná. Isso. Eu sou do oeste, lá perto de Toledo, Cascavel, cidade chamada São José das Palmeiras. Olha aí. É uma cidadezinha pequena, mas foi lá que eu... Caminho de Foz do Iguaçu. Caminho de Foz do Iguaçu, é verdade. Ali dá 1h30 de Foz do Iguaçu. Olha só. Pertinho do Paraguai, Argentina, conheço aquela área toda ali. Que maravilha. Ali fui criado e nascido e criado, né? Ali na Terra Vermelha. E quando você disse que está aqui na América há 25 anos, eu cheguei um ano antes. Então, 26 anos aqui na América. No ano seguinte, os nossos caminhos, né? Na verdade, nós nos cruzamos mais à frente, mas o fato de estarmos aqui na América desde aquela época, isso mostra que é possível, né? É possível chegar aqui quase que do nada e então crescer. E como foi que a gente se conheceu mesmo? Bom, foi em 2009, né? Como a gente disse, eu acho, não lembro o mês exatamente, mas eu estava num restaurante, né, com o Maestro Vando. Até na época eu queria ver com ele para anunciar na rádio. Maestro Vando, o locutor. Locutor, da rádio. E ver como que funcionava, para ver se eu começava o meu negócio, algo assim. E o senhor chegou para pegar uma marmita no restaurante, e ele acabou nos introduzindo. E ali trocamos informações. E com o tempo a gente foi falando, conversando, trocando experiência. E a gente acho que viu que somos pessoas que temos, né, o mesmo pensamento, a mesma vontade de crescer, o pensamento cristão, embora viemos de segmentos diferentes, mas eu acho assim, o caminho é o mesmo. Então isso nos ligou muito também, eu acho, né? Perfeito. O caráter, pessoas trabalhadoras, de bom caráter, com um princípio religioso. Acho que isso também foi muito importante, algo que a gente sempre partilhava junto, né? Exato, foi interessante, Wesley. Você está me forçando a minha mente a voltar lá atrás, porque eu tinha deixado, naquela época, o meu
a minha função como ministro de uma igreja, de uma congregação, com a qual eu mantenho o relacionamento até hoje, não, nada a ver. E tinha começado o meu business em 2007. Em 2007, como Mr. Robert Handyman. Handyman, isso mesmo. Correto? Eu devo ter seu panfleto em casa até hoje. Sério? Tenho certeza que eu tenho minha bag lá. Olha aí, ó, que coisa fantástica. E aí eu comecei a trabalhar sozinho, não sabia fazer praticamente nada. Comecei a trabalhar com as mãos e logo em seguida, um ano depois, foi em 2009. Comecei em 2007, 2008 eu trabalhei sozinho praticamente, inclusive trabalhando com um empresário também brasileiro que fazia pisos, Guilherme. Aí, resultado, no ano seguinte, em 2009, eu fui na Home Depot para, como se diz, oferecer meu serviço. E aí eu comecei a trabalhar e foi aí que a gente se conheceu. Foi lá que a gente conheceu e trabalhamos juntos, né? Porque foi bem quando deu aquela bolha, né, a financeira. Sim, 2008, 2009. 2009, que estava aquela crise imobiliária e as coisas assim, no meu trabalho. Na época eu trabalhava com uma empresa de closets. Eu não fazia a quantidade de horas suficiente, né? Sim. E estava procurando aumentar, e o senhor falou assim, vamos fazer uma experiência, vamos trabalhar junto. Então, entre a instalar piso juntamente com o senhor e com a empresa de closets, eu fazia 90 horas por semana. Olha aí, tá vendo? Que coisa. Foi na época que eu tinha acabado de comprar a minha casa, a minha esposa tinha acabado de ser aceita na escola de advocacia, né? Ela fez doutorado em law. E então eu tava assim, tinha que trabalhar, né? E foi nos momentos mais difíceis, né? Na época de mais crise, foi a época que Deus mais me honrou. Olha aí. Porque foi a época que eu mais trabalhei. Não como trabalho agora, mas agora eu não trabalho 90 horas, 95 horas semanais, né? Sim. Trabalho 70, 80 só. Ou seja, você continua pegando firme. E foi ali que nós nos conhecemos. Então eu lembro que eu trabalhava às vezes 2 vezes por semana contigo, às vezes saía do meu trabalho às 2 horas e nós nos encontrávamos num lugar para instalar um quarto de laminado, ou nós pegávamos um trabalho grande de cerâmica para fazer, ficava 2, 3 dias fazendo junto, depois eu ia lá e instalava closets. Que coisa, e rapaz. assim foi um momento de crise, mas um momento que, graças a Deus, trabalhei muito. Fantástico. Então vocês podem perceber que a história do Mr. Robert tem gente de sucesso, e vocês vão ver o sucesso do Wesley. Eu vou simplesmente dar uma pausa aqui e a gente volta daqui a pouco. Estamos de volta aqui com o Wesley Locatelli da European Closets. Por que esse nome? E como é que nasceu isso? Nasceu isso aqui? Bom, eu sempre falo que a European Closets primeiro nasceu no coração de Deus, né? Foi algo assim muito interessante que eu trabalhava num setor totalmente diferente. Trabalhei com restaurante quando eu cheguei aqui, trabalhei com limpeza. Olha só, gente. E daí surgiu uma oportunidade numa empresa pequena de closets, a de Ashland, que precisava de alguém. E na época eu estava procurando mudar de ramo, de trabalho. Então eu fui lá, conversei com o dono e ele, na época, ele estava assim, começando o crescimento. Só que ele tinha medo de contratar mais uma pessoa. Até estava bem, umas 2, 3 semanas de muito trabalho e tal. Aí eu fiz um teste com ele gostou de mim. E ali eu falei para ele assim, ok, então eu vou dar meu honoras no meu trabalho. Ele falou assim, calma. Eu falei assim, calma por quê? Você não gostou do meu trabalho? Ele falou assim, sim, mas ele falou assim, mas eu não sei se eu tenho trabalho suficiente. Eu falei assim, não se preocupe, você já tem o trabalho. E ali eu comecei a trabalhar com ele. Olha aí. E foi assim algo que eu gostei tanto que com 5 semanas, eu acho, no máximo, eu já estava fazendo instalação sozinho.
Fantástico. Com 3 meses eu estava já tomando conta praticamente dos negócios dele, já trabalhando mais que o cara que estava lá com ele há 9 meses. Uau. E ali eu comecei a gostar mesmo de closets. Então eu trabalhei nessa empresa por 10 anos. Em pouco tempo eu já sabia mais do que ele e do que o outro rapaz que já trabalhava com ele. Por quê? Porque eu nunca me contentei em fazer somente aquilo que ele me pedia que eu fizesse. Como eu sempre falo quando eu vou treinar alguém, quando eu trabalhava no restaurante, que eu trabalhei, né, meu primeiro trabalho aqui na América foi dishwasher, né, lavar louça. Então assim, você não é só não lava só louça, você tem que pegar o lixo do cozinheiro, tem que levar no dumpster, não é assim? Então quando o chefe vinha e falava assim, ó, joga o lixo, ele falou pra mim no primeiro dia só. No segundo, no terceiro, e depois foi 1 ano fazendo isso, ele não precisava me pedir mais. Eu sabia que era meu dever, a lixeira estava pela metade, eu tinha um break na dish, ia lá, jogava fora, mas eu não ia só jogar o lixo. Quando eu chegava no dumpster, tinha o que no chão? O lixo, porque o outro relaxado que jogou antes de mim, derrubou. E eu nunca deixava o lixo no chão. Então, para mim jogar o lixo não era só simplesmente pegar a bag da lixeira e levar até o dumpster. Para mim jogar o lixo era no caminho que eu passava, onde tinha um lixo, eu juntava e jogava na caçamba. Entendeu? Então assim, o sucesso da gente, hoje graças a Deus eu posso falar que a nossa empresa é uma empresa de sucesso. Então ela não vem da sorte. Ela vem de 2 coisas, o coração de Deus. E a segunda, eu sempre juntava o lixo em volta da caçamba. Uau. Entendeu? Então assim, eu nunca me contentei em instalar um closet simples, que eu fui treinado para fazer isso. Aí quando eu vi um closet que tinha moldura, acabamento, que o meu patrão nunca fazia, queria passar, né, para outra empresa fazer, eu falava, para que você vai passar? Eu faço. Ele falou assim, mas você sabe fazer? Eu falei assim, não. Mas eu sempre junto o lixo da caçamba. Entende? Isso quer dizer o quê? Eu vou dar um jeito de descobrir como fazer. Porque se você ganhar dinheiro, você não vai me importar de pagar eu. Exato. Entende? Porque na verdade quem se paga é o funcionário. É um erro então, pensar que é o patrão que paga você. Você que se paga. E quanto melhor for o seu serviço, mais valor você tem. Exato. Agora, interessante que você falando isso, eu lembrei de um texto dos Evangelhos que fala assim: se você fizer somente o que te pedirem, você vai ser chamado de servo inútil, porque só fez o que te pediram. Ou seja, o andar a segunda milha é o que enterrou o talento, né? Ele recebeu o talento. Exatamente. E enterrou. Exatamente. Então muita gente tem talento, mas não tem o código de honra. Verdade. Que a gente pode falar isso um outro dia, mas o código de honra é aquele código inegociável e que não se aprende na universidade. Não. Eu conheço teu pai. Teu pai trabalha com você. Sim, começamos juntos a empresa, né? Olha aí, tá vendo? Logo, 3 meses depois que eu comecei, ele comigo, e né? Com certeza você reflete o caráter dele. O que você recebeu dele, da vida dele. Maravilha. Então, e aí então nasceu e por que European Closet? Então vamos lá. Eu sempre tive orgulho de onde eu vim. Ok, meu sobrenome é Locatelli, vem de a família lá do meu pai, extremamente tradicional no sul do Brasil, meu pai do Rio Grande do Sul. E sempre crescemos naquele italiano, né? Polenta, macarrão, lasanha, sabe? Parlar alto. Então assim, eu queria colocar Locatelli Closets. Aí a minha esposa falou assim, olha, não é uma coisa legal misturar o nosso nome talvez com o business. Aí ela falou assim, mas vamos achar um nome que vai fechar. E aí foi ela que deu a sugestão
você é italiano. A Itália é conhecida no mundo inteiro de fazer os cabinets italianos. Então, assim, por que não o sistema europeu? Entendeu? Hoje, principalmente hoje, é muito comum o sistema europeu de cozinhas, que é o sistema moderno, né, que eles chamam. E eu nem sabia na época que nós íamos fazer cozinha. E muito menos cozinha moderna, né? Olha aí. O estilo europeu. Então, veio European Closets. Então, assim, eu já sabia de tudo, né, antes mesmo. Que hoje nós temos montar também a fábrica de cozinha, estilo europeu. Então, assim... Fantástico. Agora... Então, daí veio European Closets. Fantástico. Veio lá nessa época. Foi a ideia mesmo do nome. Sim. Foi Deus usou a minha esposa, Michele, para colocar European Closets. Maravilha. Vamos dar uma pequena pausa aqui e a gente volta depois. Bom, estamos de volta aqui com conversa com o Mr. Robert, o novo peregrino. E como todos sabem, o nosso movimento, o Novo Peregrino, tem como objetivo ajudar os peregrinos da América, os novos peregrinos, porque os primeiros peregrinos vieram da Europa. Correto? Olha aí, ó. Vieram da Europa, vieram e acabaram chegando aqui em Plymouth. Tá vendo aí? Olha que tudo combina, né? E agora, os imigrantes que vêm para cá são peregrinos também, como eles, buscando uma nova terra, uma nova oportunidade, um novo estilo de vida, etc, etc. E muita coisa acontece. E nada melhor do que conversar com pessoas que estão aqui há mais de 20 anos, como o caso do Wesley Locatelli. E como é que você hoje, Wesley, você vê essa situação, principalmente com pessoas que querem trabalhar com você, ou querem aprender com você, ou pessoas que passam por você e não aprendem, ou se aprendem e não ficam com você? Como é que você vê essa situação imigratória, principalmente dos brasileiros aqui na América? Bom, eu vejo assim, quando você sai do seu país, como a gente saiu, a gente não veio para cá para tirar férias, né? Pelo menos eu vim em busca de algo diferente, né? Eu era estudante no Brasil e eu fechei minha faculdade, fiz advocacia, fechei o segundo ano e vim para cá buscar algo diferente. Então eu vim para trabalhar. Só que eu vim para trabalhar, ficar 2, 3 anos, voltar para o Brasil para ter uma vida mais, né, uma faculdade mais fácil, tranquilo, né, melhorar um pouco a minha situação. E quando eu cheguei aqui, me apaixonei pelo país, entendeu? E um ano depois conheci minha esposa, hoje atual esposa, que foi minha namorada na época, e logo eu não quis voltar mais. Então eu decidi morar nos Estados Unidos. Então, se eu decidi morar nos Estados Unidos, se eu vim para cá para não voltar mais, o que é a primeira coisa que eu tenho que saber? Me comunicar. Então eu fui aprender a língua. Olha aí. Eu fui para a escola? Não fui. Infelizmente na época eu não tinha a facilidade que tenho hoje, né? Professores particulares, a internet, isso não existia. Então aí eu aprendi como se diz, trabalhando, eu aprendi assistindo filme, ouvindo música. Eu não tinha nenhum canal brasileiro na época, só assistia a televisão americana. A minha esposa já falava fluente, porque ela veio para cá ainda criança, então ela me ensinava muito. Eu era aquela criança de 6 anos, 7 anos, que pergunta tudo. Sabe quando você está viajando com seu filho, ele passa uma placa, papai, o que é isso aqui? Assim eu era com ela. Pronto. Nós saímos. Você sabe que isso é um princípio espiritual, inclusive. Eu costumo dizer assim, criança. Aliás, vamos fazer uma brincadeira aqui. Contar uma piadinha aqui de um brasileiro que veio aqui e quando alguém perguntou, mas você fala inglês? Eu disse, não falo inglês. E
Não, mas aqui na América é fácil falar inglês, porque aqui, para você ter uma ideia, até as crianças falam inglês. Até as crianças falam inglês. E aprendem rápido ainda, né? Mas existe um princípio nisso de aprendizado, e isso eu tenho dito para todas as pessoas que chegam aqui. Inglês se aprende vendo, ouvindo e perguntando. Verdade. Vendo, ouvindo e perguntando. Mas vai lá. E eu segue. sempre fui muito curioso, então é dessa forma que eu aprendi. Né? Hoje, depois, eu fui praticando escrita, leitura, né? Tudo sozinho também. Olha aí. Então, assim, foi tudo muito novo. Na época, então, eu não tinha tempo, eu trabalhava muito, né? Então, assim, então um livro foi muito pouco. A leitura era mais da Bíblia, né? Mas era em português na época, que ainda não sabia. Então, assim, lendo placas, assistindo, ouvindo música e o cotidiano. Trabalhei com americano muito tempo também. Aquilo me ensinou a língua. Mas se na época eu tivesse a oportunidade de ter estudado, assim eu faria. Olha aí. Se eu chegasse na época de hoje, por exemplo, que 90% das pessoas têm um emprego, trabalham, né, só à noite, fica livre, eu teria estudado. Olha aí. Para poder hoje ter mais facilidade nos negócios. Porque eu vejo assim, quando você começa o seu negócio é uma coisa. Quando você começa a crescer, você já começa a se envolver com pessoas que não falam só inglês básico. Então você fala com pessoas que têm doutorado, que têm um inglês assim, refinado, vamos dizer assim. Exato. Existem palavras que eu não aprendi, porque eu não estudei. Entendeu? Então eu tenho um inglês básico que a gente aprende, não é? Com o dia a dia, cotidiano, o normal, mas é como se você falasse com o doutor da língua portuguesa, por exemplo, que ele vai falar palavras que, se você não conhecer a língua, você não vai entender. Exato. E assim somos nós que não estudamos. Pronto. A gente entende, claro, fazemos negócio, mas algumas palavras às vezes ainda ela fica um pouco. O que você acha, por exemplo, pessoas que estão aqui há 30 anos, 20 anos e ainda não fala inglês. Não fala inglês. Ou então fala um dialeto Misturado. bisado, vequiado, parqueado. Bom, não criticando no sentido social, mas para aqueles que querem crescer aqui na América, para aqueles que querem realmente se fundamentar na América, uma das primeiras coisas é o inglês. O inglês. Tem que estudar inglês, tem que falar inglês. Fundamental aprender o inglês. Inclusive, só para deixar claro aqui, nós estamos montando um projeto para ensinar inglês para empresários. Uma excelente ideia. Empresários e funcionários, né, gerentes, pessoas que têm capacidade, porque hoje eu vejo assim, tem muitas pessoas que já vêm, chegam aqui hoje nos Estados Unidos já com experiência na área de por exemplo, de marcenaria, de montagem, de fabricação. Só que daí você vai conversar e fala assim, ótimo, eu posso então te mandar para um projeto, não, faço tudo, leio planta, papapá. E mas se o cliente vir conversar com você? Eu não falo inglês. Não fala inglês. E qual é a ferramenta que você usa? Eu uso um metro. Um metro com centímetro. 1 centímetro, Temos que a gente precisa. Essa adaptação é importantíssima hoje. O que você está usando aí? Estou usando um formão. Uma serra. Um martelo. Pera lá, aqui não existe martelo, não existe serra. Não. Como não existe? É outro nome, é outra. Vamos lá. Assim, porque o inglês vai te abrir portas, entendeu? Porque uma coisa é você ter a capacidade de fornecer o trabalho, mas daí eu preciso mandar um ajudante que não sabe trabalhar, mas que ele vai poder traduzir para você. Se o cliente vir fazer uma pergunta técnica, por exemplo, da instalação do trabalho. Perfeito. Ou uma pergunta técnica, por exemplo, do material que está sendo usado. Isso realmente não só diminui o valor, né? O valor da comunicação, da venda, da entrega do produto. Então, o inglês é fundamental. Mas você falou uma outra coisa que é comigo, que é sobre a preparação, sobre a capacitação, sobre a qualificação.
Há muitos que chegam aqui e não querem se desenvolver. Muito boa a sua colocação, é verdade. Muitos chegam aqui e não querem crescer, na verdade, também, né? Vem e traz a cultura, não sei se, não vou dizer a cultura, porque eu também vim de lá do Brasil, né? Sabe o que acontece? Infelizmente, não é falando mal do Brasil, mas nós sabemos hoje que há uma cultura de comodismo, cultura de, sabe, para mim já tá bom, se eu tenho que comer, se eu tenho que onde dormir, ele não tem sonho, não tem alvo, não tem nada, é um problema mental, é um problema de mentalidade. Só que a pessoa vem para os Estados Unidos e aqui ele enfrenta uma outra cultura, ele vai enfrentar o quê? Um nível de qualidade maior que tem que mudar a sua maneira de pensar. É difícil achar funcionários aqui qualificados? Difícil. Entender isso aí não é fácil. Para você mudar a mentalidade das pessoas não é fácil. Então, assim, isso é uma luta muito grande. Porque a pessoa, e muitos, é como eu falei, juntar o lixo em volta da caçamba. Entende? A maioria, não vou dizer a maioria, mas é uma grande parte das pessoas que a gente tem assim tentado conviver ou trabalhar, eles não ajuntam o lixo da caçamba. Eles vão lá, esperam o chefe falar assim, ó, tá cheio a lixeira, você precisa ir lá e jogar. Eu tenho experiências terríveis em construção. Por exemplo, pessoal que trabalha com plumbing, elétrico ou qualquer outro tipo de profissão, ele diz, não, isso não é meu trabalho. Ele vai e faz a sujeira, ele arranca, ele corta o fio e deixa no chão. E ele não pega o lixo que ele fez, porque ele diz, eu sou eletricista. Não, você não é eletricista, você é um fazedor de lixo, porque você deixa o lixo aí. Então alguém tem que vir aqui e pegar esse lixo. Então, isso é uma questão, é uma mentalidade. Inclusive, falando nisso de qualificação, esse é um dos objetivos do movimento Novo Peregrino, que é, porque muitas vezes o funcionário, e não é maldade, ele não faz isso porque ele quer, é uma cultura. Já vende, né? Exato. Aí, você é um empresário, por exemplo, você tem, por exemplo, 10 funcionários. E você vê que tem essa cultura. Agora, se você for falar com ele, ele vira as costas para você, nada, ele quer ganhar dinheiro em cima de mim, Mas se você, como empresário, assim, não, eu preciso ajudar essa turma aqui. Você diz, olha, fulano, eu estou pagando para você 1 hora por dia, durante tanto tempo, para você fazer um curso que faz parte, se você vai trabalhar comigo, você precisa passar por esse curso. E aí, esse funcionário, obrigatoriamente, ele terá que passar por uma mentoria ou uma coisa assim. Sabe o que tem acontecido? Eu, falando com alguns empresários, a resposta é 100%. Nossa, 100%. Poxa vida, se você conseguir mudar a cabeça desse cidadão, poxa, eu te agradeço. E é o nosso papel, exatamente ajudar de 2 formas, ajudar a pessoa a ter uma nova mentalidade e ajudar os empresários a alavancar. Primeira coisa que a gente faz quando a gente chega, quando a gente vai esse é o treinamento do nosso funcionário, quando ele chega na casa, assim como eu, quando eu chego na casa, a primeira coisa que eu faço, se tem gente morando, é entrar sem meu sapato. Meu funcionário, quando ele entra na casa para ver o local de trabalho, ele tira o sapato e depois ele já checou, já sabe onde vai ser tudo, o cliente já mostrou para ele, já tem a familiar com a área, volta para fora, aí a gente leva todo o pano, eu chamo nosso tapete vermelho, então toda a casa é forrada com pano. Então assim, onde nós passarmos, você terá pano. Olha aí. Então a gente não pisa no chão da casa do cliente. Fantástico. Fala um pouquinho, isso aí eu tenho que me aproximar aqui para dizer, isso é pérola, isso é ouro. Gente,
Aqui nós não fazemos o nosso trabalho, nós cooperamos para fazer com que o americano, o cliente final, se sinta bem servido, e ele realmente valorize não o objeto que ele está comprando, mas a forma como nós entregamos aquele objeto. E isso que o Wesley está falando é fundamental. Eu mesmo eu faço a mesma coisa, só que eu tenho uma outra coisa. Eu tenho uma caixinha daqueles, como é que chama aqueles covers? O shoe cover. Shoe cover. É um pano, uma capinha. Uma capinha que a gente coloca no sapato. Principalmente em casa de algumas pessoas asiáticas que não permite de forma alguma que você entre com o sapato dentro de casa. Fantástico. Eu gosto de forrar o chão por quê? Porque como a gente trabalha com madeira e é pesado, se você a capinha é excelente depois que você já está com o material dentro da casa. Mas para carregar e descarregar, o tempo inteiro entrando e saindo, você perde muito tempo. Então a gente forrando o chão, a gente protege não só do sapato, mas, por um exemplo, se uma madeira cair no chão, por exemplo, o chão vai estar protegido com o pano. Pronto. Entendeu? Então, assim, a tendência de estragar o chão vai ser muito menor. Uhum. A segunda coisa, o material todo em cima do pano, entendeu? A gente desce nossas ferramentas em cima daquelas blankets, né? Aquelas cobertas. Você não permite colocar a ferramenta em cima do móvel do cliente? Deus me livre. Então, assim, a coberta mais pesada para colocar as ferramentas. Incrível. E o porquê disso não é só para limpeza. Olha só o psicológico do cliente. Se estragarem o chão dele, quem vai ser o último suspeito? Aquele que cuidou. Aquele que entrou com a bota, com as ferramentas na mão, colocou em cima da pia, ou em cima da bancada, para fazer o trabalho ali em volta, será o primeiro suspeito, mesmo que ele não tenha feito. Mas será o primeiro suspeito a ter estragado. Um detalhe que a gente sempre fez, isso faz parte da minha cultura desde handyman. Eu sempre gostei de fotografar. Hoje, inclusive, tem algumas ferramentas fantásticas para isso. Mas de você fotografar tudo, casa linda a tua, posso tirar umas fotos? Qual é o objetivo das fotos? Observar defeitos. Por duas razões: defeito para depois vender serviço e defeito para te proteger. Se não foi você que fez, justamente. Correto? Um móvel que está arriscado, você mostra, não, isso aqui já estava. Entende? Então... Isso é uma coisa que eu sempre falo para os meus funcionários, treinado também. Se você for colocar o tapete, forrar o chão, se você viu um riscado no chão, primeira coisa, foto, manda para mim, eu mando para o cliente na hora. Porque funciona o seguinte: o cliente nunca viu aquele riscado ali, mas porque você está trabalhando naquela área, pronto, entendeu? Uau. Um exemplo muito grande disso aí: a gente fez um trabalho em Weston e o cliente tirou o closet existente e não tinha madeira aí embaixo. Ele foi e instalou a madeira só naquela parte do closet. Aí ele lixou o closet e depois passou a stain e terminou. Só que ele não tinha visto um defeito. A pessoa que instalou a madeira em diversas peças, ele deu um tiro em cima. Ok? Só que ele não tinha visto ainda. Por quê? Porque ele não tinha... o closet estava vazio, não tinha madeira ainda instalada. Então, quando colocamos a madeira, ficou certinho onde estavam os buracos dos pregos. Ele mandou uma mensagem para mim assim: Wesley, vocês estragaram meu chão todinho. Uau. Eu falei assim: rapaz, eu estava aí, meu primo, que já está comigo há 10 anos, que é meu gerente, que teve na casa, a gente forrou todo o chão, você viu? Ele falou assim: não, tá aí. Eu falei assim: então deixa eu ir aí ver. Quando eu cheguei lá, eu olhei, e cada buraquinho daquele que ele falou para ele, pensou assim: acho que vocês derrubaram o martelo um monte de vezes. Tinha uma cabecinha de metal. Era o prego.
O que aconteceu? Ele não viu antes por quê? Porque antes ele olhava o closet num contexto geral. Agora, no lado do buraquinho tinha uma madeira. Como ele foi checar a madeira, ele viu os buraquinhos. A importância de registrar tudo isso antes, a importância de ter um cuidado, fantástico. Aí eu falei para ele assim, ó, infelizmente, o seu closet não está estragado, mas o seu hardwood floor, o seu lixou e ele não tampou os buracos dos pregos. Ele falou assim, não, eu falei assim, pode ir lá e ver. Eu tirei fotos, fiz um zoom e ali eu mostrei para ele que não tinha sido a gente mesmo. Então, para você ver o meu ponto, a pessoa não tinha percebido isso até a gente ter trabalhado na casa. Perfeito. Então, se fosse realmente estragado, a culpa ia ser nossa. Claro. Mas como não tinha sido, né? Não foi. Aí ficou aí a experiência. Mas a experiência ficou ali, então eu sempre falo, você viu um problema, tira a foto, manda, a gente encaminha para o cliente. Pronto. Para não ter esse tipo de você não precisar pagar um chão. Imagina uma casa gigante você ter que pagar. Porque você lixa, faz só um touch chap, não pega às vezes, então você tem que lixar quase que. A quantidade de contractors que perde dinheiro. Bom, primeiro ele paga o funcionário por hora. Segundo, ele paga pelos defeitos. Ele paga por material que foi usado 2 vezes. Ele paga por ferramenta que foi mal usada, mal aplicada. Ele paga por voltar e refazer o serviço. E muitas vezes ele perde o serviço. Tem contrato que perde o serviço porque o cliente não quer mais. Então, a mentoria, o trabalho de treinamento, de capacitação, não é só ensinar a fazer. Não, claro, assim. Correto? Porque tem muita gente que tem uma capacidade fantástica. Os brasileiros são fantásticos, são muito especialistas em trabalhar com as mãos. Problema. Em resolver problemas também. O problema é que existe algo porque vem por trás que é uma questão de mentalidade. É realmente juntar o lixo, é não produzir o lixo. E se produzir, a juntar, eu ia falar agora, depois terminamos o trabalho, nós limpamos tudo, prateleira por prateleira, ela é limpa. Depois a gente vai, se tiver algum defeitinho, a gente vai corrigir, a gente vai limpar, se tiver uma colinha que às vezes fica, a gente limpa com um produto especial para tirar toda a cola. Aí nós damos vacuum em tudo, juntamos o nosso pano. Se tiver uma sujeira onde tiver o pano, a gente vai tirar da vacuum, varrer, o que tiver de fazer. Montamos a serra pro lado de fora. Nosso lixo é na bag, dentro da van. E depois a gente varre e sopra todo o restantinho de poeira que ficar. Ou seja, isso não é... Aí você... Isso não é seu trabalho? Meu trabalho é vender gabinetes, meu trabalho é instalar o gabinete, aí o funcionário diz, não, meu trabalho é só parafusar, meu trabalho é só pintar. Gente, não é assim. O nosso trabalho é entrar e sair da casa e deixar ela da forma que a gente encontrou ou melhor. Porque se a pessoa for suja, a gente vai dar para ela ainda uma varrida de graça. Pronto. Entendeu? A garagem, eu canso de, às vezes, chovendo, você está trabalhando em garagem, aquela garagem cheia de folha, de teia de aranha, de sujeira no chão, a gente sai, limpa tudo, varre tudo junto ao lixo. A pessoa fala assim, uau, eu não paguei para vocês limparem a garagem. Não, mas não custa. Faz parte. Quando eu instalava, eu cansei de pegar da VEC numa casa inteira. Pegar uma mansão lá em Newton para terminamos o serviço, eu falava, pai, dá um minutinho, eu tinha aquele VEC de colocar nas costas ainda. Chegava lá, dava VEC em tudo, ligava pro cliente e falava assim, terminamos o trabalho, você teve uma free clean da sua casa. Chegava o cliente e mandava mensagem, você estava brincando, mas você estava falando sério. Eu falei assim, nosso trabalho está pronto e a sua casa está limpa. E assim foi que nós crescemos. Fantástico. Fazendo um trabalho um pouco diferenciado dos outros. Fantástico. Eu vou dar uma pausa aqui, mas vamos ter uma outra sessão que eu acho que vai ser completando ou complementando tudo isso que está sendo muito bom. Um momentinho só. Estamos de volta. Conversa com o Mr. Robert, novo peregrino. Essa conversa com o Wesley tem sido não só um privilégio, como a extensão de uma cultura
que nós estamos tentando passar para os brasileiros e para outros imigrantes da América. Mas há algo que eu disse no começo e eu vou dizer agora, repetir, que é algo que fez com que eu me aproximasse e se tornasse amigo do Wesley. Foi a sua fé. Há muitos anos atrás, Roberto, era uma pessoa preconceituosa. E preconceituosa porque eu considerava que aqueles que não criam como eu cria não faziam parte do meu time, da minha tribo. Então eu me afastava e foi um erro. Eu me lembro, eu tinha saído de um encontro espiritual, de um culto, e isso há muitos anos no Brasil, e era um domingo, e eu estava deitado na cama assistindo Jornal Nacional. E no Jornal Nacional, a reportagem era de um grupo de católicos que estavam cantando e eles estavam falando uma linguagem diferente. Só o que me chamou a atenção naquele dia foi que a música que aquele grupo estava cantando era a mesma música que eu tinha cantado junto com o meu grupo. Naquele domingo. Eu coloquei a mão na cabeça assim e falei assim, ué, olha aí, que negócio é esse? Eles estão cantando a mesma música que eu cantei, que nós cantamos de manhã, daqui a pouco ninguém sabe mais quem é quem aqui. Mas naquele instante eu recebi um insight, sabe quando você parece que ouve uma voz lá dentro de você e aquela voz veio assim, falou assim, espera aí, quantos Cornélios você pensa que eu tenho por aí? Você pensa que é o único? Ou seja, me fez lembrar do apóstolo Pedro, que foi pregar o evangelho para um gentil chamado Cornélio. Esse Cornélio não era judeu. E ele então não tinha a mesma fé, não tinha a mesma crença. Então essa voz lá dentro de mim, assim, quantos Cornélios você pensa que eu tenho por aí? E aquilo foi um tapa no rosto e quebrou um preconceito meu. Anos depois, aqui já na América, eu encontrei o Wesley. Aí eu descubro que o Wesley era um católico carismático. Não é isso mesmo? Católico carismático. E com uma fé forte, uma crença forte em Cristo, nas coisas espirituais. E eu digo para você o seguinte, nós não temos que concordar com tudo, mas nós não podemos nos separar. O nosso sucesso, aquilo que fazemos, ele tem um limite humano, mas tem uma graça invisível que nos sustenta, que nos empurra para frente. Então, trabalhar na América ou no Brasil, esteja onde estivermos, se não tivermos uma fé em Deus, uma crença forte, para quê? Cadê o propósito? Como é que você vê isso, Wesley? Rapaz, o senhor falou um ponto agora muito, muito forte. Deus. Chega até me arrepiar, porque Deus tem guiado os meus passos desde o dia que eu cheguei nos Estados Unidos, e não foi diferente quando eu comecei meu negócio. Eu comecei meu negócio, tinha uma picape, tinha quase nada de ferramenta, e tinha muita vontade de trabalhar. Então, eu não tinha clientes, obviamente, e como que eu busquei clientes na época? Eu sempre falo que você que tem mãe, você tem uma grande intercessora perante Deus. E eu não tenho só a minha mãe, eu tenho também a minha avó. É graça dobrada. E cada vez que eu falava assim, olha, eu vou buscar trabalho, eu tinha minha mãe em casa e minha avó no Brasil orando por mim. Olha aí. E o Senhor me guiava para os lugares onde precisavam de alguém fazer closet.
Então eu batia na porta da construção, falava assim: meu nome é Wesley, estou começando meu negócio e gostaria de oferecer meu trabalho, se você precisar, na empresa European Closet. A gente trabalha com closet, já tenho 10 anos de experiência, porém estou começando a minha empresa. A pessoa falava assim: ah é? Mede, faz o design. E eu fazia o design. Na época eu nem tinha software, fazia, a minha esposa inclusive me ensinou a fazer no Excel. E ali fazia só as linhas mesmo. Eu lembro. O senhor lembra do design da linha, né? Depois me especializei em fazer aquilo ali. E eu não sabia mexer com o computador, minha esposa que me ajudou. E eu tinha minha mãe orando por mim durante o tempo que eu pegava minha picape, saía em Newton, Brookline, Wesley, Weston, e minha avó no Brasil. E ali elas me guiavam para as casas onde o cliente precisava. E aí falava, media, apresentava o projeto. Falava assim: quando você pode começar? Olha aí. Eu estou falando de pessoas que fazem serviço para eles até hoje. Grandes construtores de Newton e Brookline. Que coisa. Acreditaram num brasileiro que na época ainda não tinha um inglês muito bom, mas que tinha algo que muitos não tinham. O Deus por trás de tudo isso. A fé, a crença. Fantástico. E de duas grandes intercessoras que fizeram a grande parte da minha vida. Então, assim, o sucesso da gente não é, acho que a Bíblia diz isso, não é pela a força do cavalo que se ganha a batalha, não é isso? Mas pela graça de Deus. Exatamente. Então, assim, foi tudo graça mesmo. Eu não sou digno disso, sabe? Porque a Deus foi me... E tudo foi acontecendo, assim, muito natural. Claro, foram anos, né? Mas Deus foi me preparando, sabe? Perfeito. E ali eu fui aprendendo, e o Senhor, então o sucesso não é simplesmente o seu trabalho, mas é as pessoas que estão ao seu redor. E ali ao meu redor tinha pessoas de muita fé. Olha aí. Entende? Fantástico. E ali que sustentava. Não tem aquele filme, o que você acha que sustenta tudo isso? Não tem a Tropa de Elite 2? Exato. Tropa de Elite? Sim. O que você acha que sustenta tudo isso? No meu caso, foi duas intercessoras. Olha aí. Obviamente, minha tia também, ela fez muito isso para mim, orou muito por mim, me ajudou muito. Mas ela trabalhava muito na época, então, mas assim, a minha mãe e minha avózinha, elas duas que estavam sempre intercedendo por mim quando eu saía. Somos parceiros até nisso, né, cara? A sua mãezinha morava contigo, né? Pois é. Quantos anos? Nossa, foi sustentada, foi sustentada por a oração dela. A oração dela. Então eu vamos dizer assim, um conselho muito grande que eu dou. Se você tem sua mãe, peça a oração dela. Isso. Não existe nada mais poderoso do que a oração de uma mãe. Olha aí. Fantástico. Assim, muitas pessoas confiaram em mim. Muitas pessoas acreditavam que a European Closet ia dar certo. Sabe? Muitas pessoas acreditavam que a European Closet ia dar certo. Mas a minha mãe, ela ajudava o submaterial quando ela estava lá. Incrível, hein? Incrível. Minha mãe ajudou o submaterial muitas vezes. Olha aí. E ela falava: a gente vai pegar muita casa grande como essa um dia, não vai? Às vezes ela ia comigo só por horas, né? Às vezes dirigindo e tal, ela ia comigo só para me dar um apoio, sabe? E ali ela mostrando Deus para mim, sabe? Fantástico. Fantástico. Eu tive minha tia também que me ajudou muito a me apresentar para pessoas novas, que me ajudou muito com a fé também. Minha esposa sempre me dando apoio. Então, assim, o seu sucesso não é só você. Se você pensa que você vai vir aqui, vai prosperar sozinho, acho que você está enganado. O sucesso está ali, ó. É as pessoas que estão ao seu redor. E se você tem pessoas com fé, pessoas que te mostram Deus, pessoas que te fazem crescer, o Senhor estará do seu lado. Amém. É isso mesmo. E você vai conseguir. É mesmo. Quantos Cornélios você pensa que eu tenho por aí? Olha, pessoas assim como Wesley, existem milhões. Não despreze.
Há muitas bênçãos esperando você, talvez ali na esquina. Alguém que cruza o teu caminho e você estende a mão e lá na frente você vai ver o resultado. Obrigado, Wesley, pelo teu tempo, pelo teu carinho aí. Com certeza, essa nossa conversa, a conversa com o Mr. Robert vai fazer sucesso no longo dos anos, porque eu não vou deixar que isso simplesmente fique nos bastidores da história, mas sempre que possível usar essa nossa conversa para abençoar e ajudar outras pessoas. E você... Eu que agradeço aqui, né? Uma pequena lembrança aqui. Pois é, vai me dar um presente aqui. Uma lembrança aqui da nossa empresa para o senhor. Olha aqui, ó. Bom, para o senhor você pode continuar orando, né? Olha aqui, ó. Esse é o defeito que desde o início, lembra que o senhor me corrigia? Eu falava o senhor, você falava o senhor. Não, até hoje a turma, tem gente que não aprende, não tem jeito. E eu falava assim, como é que tá o senhor? Olha, eu falei com ele hoje de manhã, ele tá bem. Tá bem. Disse, não, mas é respeito. Olha que coisa linda. Aqui, olha aqui. Assim, olha aqui o presente. Olha só o presente que eu estou ganhando aqui. Rapaz, fantástico. Fazer um churrasquinho lá na North Carolina. Sim, se Deus quiser. Com certeza, nós estamos inclusive construindo lá uma área gourmet no fundo da casa. E isso aqui vai estar lá. Obrigado. Poxa. Nem eu faria igual. Conversa com Mr. Robert. Mais uma vez, obrigado. Quer dizer mais alguma coisa, Wesley, para a turma aí? É só isso mesmo. A gente tem que ter, acho que, refrisar, né? A nossa fé. Um dos sucessos que eu vejo da maioria das pessoas. Muitos sofrem com a saudade. Eu sofri muito. Muitos sofrem com o preconceito, mas eu falo uma coisa: você é católico, você é evangélico, seja qual for a sua religião, qual for a sua doutrina, você não esqueça dela aqui. Você acabou de chegar no Brasil, não tem problema. Eu sempre trabalhei muito aqui, mas ao lugar da minha fé, levar a minha família para Deus, isso preenche a saudade, isso preenche o vazio, isso te ajuda na sua depressão, isso te ajuda em tudo. Deus, assim, em primeiro lugar. Pronto. Isso é o segredo de um grande sucesso na América. Pronto. Nunca. E eu vejo que muitas pessoas chegam aqui e a primeira coisa que ela faz é se afastar do Senhor. Se afasta do Senhor, depois se afasta da esposa, depois se afasta dos filhos e no fim morre sozinho. Morre sozinho. Então, assim, Deus em primeiro lugar. E o resto a gente vai, sabe, vai levando. Mas o Senhor vai te guiar pelo caminho certo. Sabe, fantástico. Jesus em primeiro lugar na nossa vida. E eu sempre tive isso. Quando eu cheguei aqui, eu trabalhava 7 dias sem folga durante o dia. Porque foram praticamente 1 ano assim. Depois eu tive que trabalhar um pouco à noite, mas os primeiros anos que eu cheguei, como eu cheguei do Brasil, eu falei assim, eu não vou abandonar a minha fé. Então 7 dias eu trabalhava e à noite eu tinha 4 noites, a 5 noites dentro da igreja. Olha aí. Isso foi durante muitos anos. Eu nunca deixei de professar a minha fé. Isso é muito importante. Isso aí, independente, igual eu te falei, da sua denominação. Não abandone Jesus pelo dinheiro, não abandone Jesus por um homem, por uma mulher, ou por qualquer motivo que seja. O Senhor sempre tem que estar presente no seu coração, que as coisas sempre vão dar certo. Isso eu não tenho dúvida. Talvez não é o certo que você queira que seja, mas o Senhor vai preparar aquilo que é melhor para você. Isso eu não tenho dúvida, assim, 100%, porque é o que eu vivi e é o que eu vivo. Pronto. Entende? Muitas coisas aconteceram na minha vida, no momento que estava acontecendo eu não entendia. Hoje eu vejo que Jesus estava preparando o meu coração para muita coisa que eu estou vivendo hoje. E muitas vezes eu partilho isso com a minha esposa, com a minha mãe, com meu pai, com meus irmãos, com a minha família em si, né? É por isso que eu vivi isso,
sabe? É por isso que eu vivi aquilo, para que a gente nunca perca a nossa base, né? Para que a gente, sempre Deus vai estruturando a gente, sabe? E tenha sempre algo contigo para se lembrar de onde você veio. Nunca esqueça. Da onde... nunca esqueça do Mr. Robert Handyman. Por maior que fique a United Construction, o senhor nunca pode esquecer que o senhor está no piso, né, para o Guilherme, que o senhor falou antes. O senhor nunca pode esquecer desse aquele... Eu vou fazer também uma entrevista com ele. Entendeu? Eu nunca vou esquecer, por exemplo, que chegou uma época da minha vida que eu trabalhava tanto e eu passei por provações tão grandes financeiras que eu quebrei um dente que não tinha dinheiro para arrumar ele. Uau! E esse dente está faltando até hoje na minha boca. Por que eu não coloco ele hoje? Porque cada vez que eu passo a minha língua nele, eu lembro de onde eu vim. E eu sinto no meu coração que eu nunca vou colocar ele. Incrível. Para mim nunca esquecer da onde eu vim. Eu tenho condições hoje? Com certeza. Mas eu quero? Não. Porque sempre vou lembrar do Wesley, que começou a lavar louça e jogar o lixo na caçamba. Então esse dente parece que foi algo assim que Deus colocou no meu coração. Não coloca. E eu não vou colocar, porque eu sempre vou lembrar do lixo que eu jogava na caçamba do restaurante em 2000, quando comecei a trabalhar. Mas Maravilha. Demais já, né? Maravilha. Não, vamos atravessar a noite. Mas é isso aí. Mas obrigado, você fechou com chave de ouro a nossa conversa com Mr. Robert. E que Deus te abençoe, meu irmão. E a gente vai, no futuro, voltar a falar, porque essa conversa está apenas começando. Isso aí.